Fala galera, esse é o canal Brazucas, então eu já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, tá? A gente vai estar trazendo bastante conteúdo aí ligado ao mundo da bola, notícias, análises, curiosidades, fatos históricos aí do futebol. Então dá esse apoio aí pra gente estar fazendo mais vídeos como esse, beleza? Então deixa de enrolação, vamos falar agora sobre um acontecimento aí que marcou a história do futebol, o famoso 29 de maio de 1985. Para quem não conhece aí a tragédia de Heysel. Então solta a vinheta que o vídeo já vai começar. Você muito provavelmente já ouviu falar em brigas de torcidas em estádio de futebol. Hoje nós vamos falar sobre um acontecimento que marcou de forma negativa a história do futebol. Nós vamos falar hoje da tragédia de Heysel, um dos ocorridos mais marcantes da história do futebol europeu e mundial. Primeiramente, é necessário te passar o contexto em que foi inserido este acontecimento. Na década de 80, a Inglaterra presenciou diversas ocasiões envolvendo brigas entre torcedores dentro de estádios, o que era corriqueiro nos estádios ingleses, mas nada parecido com o que aconteceu em Bruxelas. Mais precisamente no dia 29 de maio de 1985, houve uma final da Liga dos Campeões. A decisão do torneio aconteceu no estádio de Heysel, em Bruxelas, capital da Bélgica, para sediar a final entre Juventus, da Itália, e Liverpool, da Inglaterra. Por ser a maior competição de interclubes do mundo, esperava-se que fosse uma grande festa do futebol e que a final fosse lembrada pelo futebol dentro de campo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tudo ocorreu antes mesmo da partida iniciar, quando torcedores da Juventus entraram em confronto com torcedores do Liverpool. Alguns grupos de torcedores pelo mundo são conhecidos por esse nome, hooligans, por serem torcedores extremamente fanáticos e violentos. Os hooligans da torcida do Liverpool, somados à falta de estrutura do estádio, à falta da estrutura de segurança e principalmente da decisão da UEFA em realizar o jogo nesse estádio, foram um estopim para que a confusão acontecesse. Vale lembrar que o estádio de Heysel não possui a mínima estrutura para receber aquela partida, já que o estádio estava em ruínas e até poderia desabar a qualquer momento. Inclusive, alguns torcedores que estavam do lado de fora do estádio começaram a fazer furos na tentativa de entrar no estádio, pois não havia mais espaço para comportar mais pessoas naquele local. A segurança do evento também era precária, até porque haviam somente 5 policiais na barreira em que separava a torcida do Liverpool da torcida da Juventus. A confusão entre italianos e ingleses já havia começado muito tempo antes da partida. Mesmo fora do estádio, já estavam trocando provocações. Inclusive, um dos destaques foi o roubo de uma joalheria que estava próximo ao estádio, em que saquearam mais de 150 mil euros em joias. O estádio estava disposto dessa forma. Por volta das 7 horas da noite, uma boa parte dos torcedores já estavam dentro do estádio. Ao contrário do que pensava a polícia belga, o lado norte do estádio estava ocupado por torcedores dos dois clubes, separados por uma barreira. E como eu havia dito anteriormente, apenas 5 policiais faziam segurança entre as duas torcidas. 30 minutos depois, os torcedores do Liverpool atacaram outros torcedores. E foi aí que a situação fugiu do controle. Quando o tumulto começou, os torcedores tentaram correr para longe da confusão, e foi justamente aí que causou tantas mortes naquele dia. Enquanto os hooligans do Liverpool espancavam dezenas de torcedores italianos com barras de ferro, as pessoas que estavam ali fora foram tomadas pelo pânico. Na medida em que as pessoas corriam para tentar se afastar das brigas, foram se espremendo contra as grades, o que acabou desabando e causando uma grande tragédia. Após aquele tumulto, os jogadores das duas equipes não tinham qualquer condição psicológica para entrar em campo. E foi aí que veio uma decisão patética da UEFA. Os jogadores foram obrigados a entrar em campo. Stefano Tacconi, goleiro da Juventus naquela final, disse em uma entrevista, abre aspas, nos vestiários ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Sabíamos que tinha morrido pessoas, talvez 1, 4, 5 ou 6 mortes. Depois do jogo já sabíamos o número exato. Somos muito criticados por ter celebrado a vitória, mas também fomos obrigados a festejar com os torcedores da Juventus, com os organizadores da UEFA e pela organização belga, para evitar que eles saíssem do estádio ao mesmo tempo que os torcedores do Liverpool. A Juventus venceu aquela partida por 1-0, um gol de pênalti, quando aos 57 minutos, Boniek sofreu uma falta na entrada da grande área.
O juiz entendeu que a falta ocorreu dentro da área e acabou marcando o pênalti. Esse gol do Platini de pênalti acabou dando à Juventus o troféu daquela edição da Liga dos Campeões. Aquele 29 de maio ficou gravado para sempre como uma das maiores tragédias da história do futebol. Mais de 600 pessoas ficaram feridas e 39 mortas. Dessas 39 pessoas mortas, 38 eram torcedores da Juventus. Ainda é preciso trazer informação para o espanto de vocês que nenhuma pessoa foi detida naquele dia. Essa tragédia fez com que todos os clubes da Inglaterra sofressem uma punição, uma suspensão de 5 anos sem participar das competições europeias. O povo inglês, tomado pelo sentimento de reprovação pelos atos cometidos pelos torcedores ingleses, gerou influência sobre a Rainha Elizabeth II, que de forma pública condenou o comportamento dos hooligans e apoiou a suspensão dos clubes ingleses das competições europeias. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal. A gente vai estar fazendo mais vídeos como esse e você vai estar ajudando a gente, tá bom? Até a próxima!